Machu Picchu. Localizado em meio ao ar puro dos Andes, 2.500 metros acima do nível do mar, um mistério escondido em florestas nebulosas por 4 séculos. Crônicas do século XVI contam que estas montanhas impenetráveis esconderam a última cidade dos Incas, Vilcabamba, onde Manco Inca, o líder das crianças do sol, desesperadamente procurou refugiar-se dos espanhóis, que haviam dizimado seu império em sua ânsia por ouro. Em 1911, um jovem historiador americano, Hiram Bingham, demarcou as inexploradas ruínas do Vale de Urubamba, no Peru. Índios locais o guiaram para o topo de uma montanha remota, a qual, à primeira vista, parecia totalmente hostil ao homem. Os índios chamavam esta montanha de Pico Antigo, Machu Picchu. Bingham descreveu a viagem. De 4, nós nos precipitamos por uma grama escorregadia. Bem mais para baixo, Urubamba rosnava furiosamente. Nós contornamos a colina e, de repente, avistamos diversos níveis de terraços incas. Que tipo de comunidade precisaria de centenas destes terraços? Tem espaço para uma plantação suficiente para alimentar toda uma cidade. Este lindo santuário preservado nunca sentiu o peso e a fúria das botas dos conquistadores. Eu percebi que Machu Picchu seria a maior e mais importante ruína descoberta na América do Sul desde a chegada dos espanhóis. O que Bingham havia visto era extraordinário, mesmo que escondido pelo crescimento da selva. Um platô de 3.200 metros quadrados, com mais de 200 construções de inigualável técnica. Aos poucos eu fui percebendo que esta parede com templos semicirculares ao seu redor sobre a caverna era tão bonita quanto o mais bonito dos trabalhos em pedra do mundo. Eu quase perdi o fôlego. O que este lugar poderia ser? Bingham acabou acreditando que havia achado a cidade perdida de Vilcabamba, refúgio de Manco Inca. Mas Machu Picchu foge a qualquer explicação, pois não é uma cidade, mas antes um imenso centro religioso, um lugar sagrado para os rituais de uma das mais enigmáticas civilizações de nosso mundo. Os Incas construíram um império que, em seu apogeu no século XVI, atingia 4.000 quilômetros, o mais poderoso da América do Sul. A capital Inca, Cusco, superpovoada, com 100.000 pessoas, tinha uma riqueza lendária. Este pátio em Coricancha, o Templo do Sol em Cusco, era ornamentado com 700 sólidas lâminas de ouro, cada uma pesando mais de 2 quilos. Como a maioria dos tesouros incas, este foi também saqueado pelos conquistadores espanhóis. Os incas eram engenhosos organizadores sociais. Apesar de não terem linguagem escrita, eles desenvolveram uma sofisticada economia, talharam plataformas nos despenhadeiros, irrigaram os terraços através de canais. Cultivaram milho, batatas. Domesticaram alpacas e lhamas. Hoje em dia, muitos dos índios peruanos ainda conduzem suas vidas segundo a cultura de seus ancestrais incas. E falam o Quechua, língua dos templos de Machu Picchu. A mais duradoura das realizações incas é também a mais desconcertante.
Os monumentos feitos em pedra. Enormes blocos de granito tão precisamente superpostos que sequer uma lâmina pode penetrar entre eles. Os construtores arrastaram os blocos de suas pedreiras por quilômetros, e não existem indícios de que eles possuíam rodas, animais de tração ou ferramentas capazes de transportar e construir blocos tão perfeitos. Trabalhadores árduos, tal como seus descendentes, construtores incas, transportaram penosamente cada bloco em um ritmo agonizante, arrastando-os pelo solo com cordas de fibras. Algumas vezes as pedras eram tão pesadas que tinham de ser abandonadas no caminho. Mas o homem não era punido. Os incas preferiam culpar as pedras, chamando-as de sai cusca, que significa pedra extenuante. Uma vez em seu destino, as pedras eram talhadas e encaixadas em suas posições. Cerca de 40 ângulos seriam esculpidos em apenas um lado da rocha para assegurar um encaixe perfeito ou criar uma delicada curva na parede, assim como no Templo do Sol. A forma trapezoidal da maioria das construções foi uma inovação inca com o objetivo de dar a estabilidade necessária durante os frequentes tremores de terra que abalavam os Andes. A maioria sobreviveu intacta. Somente seus telhados de palha caíram, vítimas de 5 séculos de clima tropical. Mas o que justifica uma engenharia tão elaborada? Machu Picchu parece ter sido uma espécie de quartel sagrado para a religião inca. Uma religião baseada na adoração ao sol e na sua evolução através dos céus. O Intihuatana, ou o lugar de pouso do sol, era um patamar de pedra que permitia aos incas prever os solstícios e equinócios do sol, tão críticos para a plantação e a colheita do milho. No solstício de junho, que marca o início do inverno ao sul do Equador, o sol era simbolicamente amarrado à terra para assegurar seu retorno nos meses que viriam. O festival chamado Inti Raymi durava 9 dias e ainda pode ser visto na antiga fortaleza inca chamada Sacsayhuamán. Para os incas, o sol era o pai divino de todos os povos, e o rei era o seu regente na terra. O ouro simbolizava as lágrimas do sol, e o milho era sua obra-prima dourada. Desta fortaleza, no ano de 1536, o líder Manco Inca rompeu o cerco espanhol e fugiu para as montanhas para sempre. Apenas 4 anos antes, Francisco Pizarro liderou um pequeno grupo de espanhóis até o coração do Império Inca. Atraídos por rumores de fabulosas riquezas e portando armas superiores, menos de 200 espanhóis conseguiram conquistar a população índia de milhões de pessoas. Mataram seu imperador, Atahualpa, e saquearam a capital. Em julho de 1533, os espanhóis já haviam coletado 24 toneladas de ouro e prata. Quando Manco Inca perdeu sua última batalha, ele abandonou Cusco
que logo se transformou numa colônia que foi construída sobre as fundações indestrutíveis da antiga cidade inca. E o último refúgio de Manco Inca, chamado de Vilcabamba, poderia ter sido em Machu Picchu? Algumas evidências apontam para outro lugar, recentemente localizado, bem mais afastado para o noroeste. Machu Picchu foi provavelmente abandonado muito antes e já teria sido vítima da mata invasora. Tal como a civilização que o criou, Machu Picchu continua um mistério, engolido pela terra de onde surgiu.